igreja, amém? De pé mesmo, querido, abra sua Bíblia no livro de Jó, cujo tema da mensagem já foi falado. Capítulo 42. De antemão já quero agradecer a oportunidade. Diácono Evangelista Jota tem confiado do pastor. Vamos à leitura? Amém? Capítulo 42, versículo 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Amém. Pode se assentar. Lendo um pouco sobre a história de Jó, o pastor também já relatou um pouco aqui sobre a vida de Jó. Jó teve uma vida muito complicada, né? Apesar de, no início da história, capítulo 1, versículo 1, a gente já consegue classificar ali algumas características que o próprio Deus fala sobre Jó. Você abrindo no capítulo 1, versículo 1, não precisa abrir, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então aí a gente já consegue enxergar 4 características que Deus destaca para a vida de Jó. E lendo um pouco mais dessa história, a partir do versículo 6, diz que um dia, quando os filhos de Deus estavam diante do Senhor, foram ao Senhor, o inimigo também foi junto. E quando chega lá, a Bíblia relata que o inimigo chega e Deus fala, dá testemunho de Jó. E Deus fala para o inimigo, fala assim: Viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente, reto e que se desvia do mal. E aí o inimigo, ele olha e diz assim: Mas também tu tem dado tudo para ele. E naquela época, Jó era um grande empresário. Jó tinha muitos bens. E o inimigo fala: se tu retirar dele todos os bens, tudo que tu tens, eu quero ver se ele não vai blasfemar contra ti. E ali essa história você já conhece, com o que aconteceu. E o Senhor permite, o Senhor diz: vai, mas não toque na vida de Jó. E quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos enxergar que Jó, ele teve muitas perdas muito significativas. Meditando um pouquinho na palavra, eu classifiquei aqui 3 perdas que já foram bastante pesadas. Que se Jó ele não conhecesse ao Senhor, ele não aguentaria. Uma das primeiras perdas que Jó tem, já começa perdendo na vida financeira. A Bíblia relata que Jó estava ali e começa a perder ali tudo que ele tem, toda a sua criação. Uma parte foi roubada, a outra desceu fogo do céu e consumiu. E ali a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que ele tinha. E ali eu começo a imaginar a história de Jó. Jó, um homem íntegro, temente a Deus, e ele perde tudo. De uma hora para outra ele perde tudo. E ali, talvez você chegasse para Deus e falasse: Senhor, mas eu tenho te servido, eu tenho te sacrificado, eu tenho estado na tua casa, por que que isso aconteceu comigo? Essa é uma das perguntas que pode vir na nossa mente, no nosso coração. A segunda perda que Jó tem ali, ele começa a perder já no seu âmbito familiar. Acontece ali, a Bíblia relata que vem um vento do deserto, que entra na casa de um de seus filhos e sacode ali os 4 cantos da casa e cai. A casa cai. Jó perde seus 10 filhos. E aí, mais uma vez, talvez eu, talvez você, comece a se questionar: Senhor,
Eu já perdi tudo. Perdi tudo que eu tinha e agora eu perco a minha família, perco os meus filhos. Já é uma situação muito complicada. E aqui eu abro um parênteses. Há um tempo atrás, aconteceu uma situação no meu trabalho. Houve uma mudança e mudou a administração e disseram assim: olha, você vai ser demitido. A maioria das pessoas falavam, e eu falei: olha, está nas mãos do Senhor. E eu sei que se acontecer isso é porque o Senhor tem algo melhor. Se for da permissão do Senhor, vai acontecer. E eu sei que Deus vai me sustentar e Ele vai preparar algo melhor para mim. E aconteceu isso. Os antigos patrões que tinha, aconteceu um problema e ela teve que sair. E lá no trabalho, eu trabalho com cargo de confiança. Então, normalmente, quando se troca dono ou chefia superior, normalmente o cargo de confiança vai junto. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Deixei nas mãos do Senhor. E um dia, quando teve essa troca, uma das minhas superiores chegou para o novo administrador e disse assim: olha, você sabe que o Fábio é um cargo de confiança. Se eu fosse você, eu não ficaria com ele, eu demitiria. E aí, um tempo depois, ele falou: olha, mas eu prefiro analisar. E aí, um dia, ele me chamou para conversar, falou: Fábio, eu estou há mais ou menos um mês que eu tenho te observado. Eu fiquei esperando para ver se você ia vir pedir aumento. E eu estava esperando assim, isso aqui. E eu já vinha há um longo tempo que os patrões anteriores iam me enrolando e não me davam aumento. E aí, quando surgiu essa oportunidade, chegou no meu coração e falou assim: eu vou falar. E aí Deus falava assim: aquieta-te. Deus falava: aquieta-te. Aquieta-te, que sou eu que vou fazer. E esperando ali um tempo, e aí ele me disse: olha, eu estava esperando essa situação, porque ela já tinha me falado que era melhor te demitir. Mas aí eu comecei a reparar algo diferente em você. Você não veio até mim, e eu fui observando o teu trabalho e falei assim: olha, não é isso que ela tinha me falado. Esse rapaz tem algo diferente. E quando nós tivemos a oportunidade de tomar café e ele me perguntou, eu falei para ele: olha, o que você enxergou na minha vida foi Deus. Foi a pura misericórdia do Senhor na minha vida. E continuei trabalhando, e um dia desse, ele chegou para mim e falou: Fábio, eu sei que a situação aqui não está boa, você sabe como é que estão as coisas, não posso fazer o que eu queria fazer no momento, mas mesmo assim, eu estou alterando a sua função aqui, estou te dando um aumento de 40%. Falei: Senhor, só o Senhor na minha vida, porque muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus e reclamamos, mas querido, se você aguardar no Senhor, e você se mantiver fiel, o Senhor é fiel para cumprir com o que Ele prometeu, porque você tem uma promessa sobre a tua vida, porque é o Senhor que te levanta, é o Senhor que estende as mãos sobre a sua vida, é Ele que te abençoa. Então não adianta, meu irmão, não adianta, se o inimigo se levantar contra a tua vida, maior é o Deus que você serve, maior é o Deus que você serve. Querido, não adianta, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, porque se o Senhor está no negócio, Ele vai operar. Ele vai operar. E reparando nessa situação, eu falei: Senhor. E quando aconteceram algumas coisas, eu meditando nesse texto, e aí meditando nessa passagem que Jó, ele perde todos os seus 10 filhos. Deus me levou há um ano atrás. Há um ano atrás, existem momentos na nossa vida que você não sabe nem de onde começa o problema,
Mas chega um problema aqui, chega outro problema ali, e daqui a pouco vem outro trazer outro problema, e você não sabe o que faz. Fala, Senhor, meu Deus, me ajuda, porque eu não estou aguentando. E há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, começou a acontecer isso na minha vida. Era problema, era situação do trabalho, era problema familiar, problema com uma das minhas irmãs. E aí, quando eu menos esperava, chegou uma notícia que, se a minha estrutura estava estremecida, foi onde ela estremeceu de verdade. E aí eu sabia que meu pai andava adoentado. E visitava ele de vez em quando. E aí chega a notícia e fala assim, olha, bate a notícia na sua porta e fala assim, olha, seu pai está com câncer. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Nós chegamos diante de Deus, assim como Jó, ele poderia ter chegado diante de Deus e ter falado, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu não tenho procurado mudar de vida, eu não tenho estado na tua casa, eu não tenho estado aqui te adorando, por que tem acontecido isso comigo? E ali, começou ali uma batalha. E orações em cima de orações, e eu querendo entender aquela situação. E falava, Senhor, às madrugadas orava, falava, Senhor, me ajuda, me ajuda. E ali, cada hora a coisa ia ficando pior. Até que um dia, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu entendi exatamente o que ia acontecer. Só que ali só tinha eu, meu pai, que era evangélico, e meu irmão. Eu não poderia chegar diante de toda a família e falar, olha, vai acontecer isso. Mas eu já sabia o que ia acontecer. Eu só não entendi o propósito de Deus, que fui entender mais lá na frente. E ali naquele hospital, ia visitar, entrava, saía, ia lá, visitava e nada. Só que cada dia que eu chegava para fazer um plantão para ficar lá, eu via cada vez mais pessoas se achegando no quarto do meu pai. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí eu parava um pouco para conversar com meu pai ali, e ele falava assim, Fábio, eu tenho aproveitado o meu tempo para falar de Jesus. Aí eu parei e falei, Senhor, como pode? Como isso é possível? É só o Senhor mesmo. A pessoa ali no leito, chegou um momento que ele já não conseguia mais andar. E aí ele ficava, e aconteceu o contrário, porque antes ele ia visitando os leitos, ia falando de Jesus para algumas pessoas. E aí começou a acontecer o contrário. As pessoas iam no quarto dele para ouvir ele falar de Jesus. Falei, Senhor, e eu comecei a entender o propósito de Deus. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós ficamos ali, Senhor, por favor, me ajuda, querido. Confia no Senhor. Muitas vezes, uma perda, ela pode significar para você muita dor, é dolorido, machuca, mas Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam ao Senhor nessa noite? Se você ama ao Senhor, querido, todas as coisas têm que cooperar para a tua vida. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E ali Deus começou a agir. E aí eu olhava para aquela situação e falava, Senhor, Tu és tremendo. E via pessoas chegando, até que um dia nós fomos visitados pelo diretor do hospital. E ele falou assim, olha, o seu pai é muito querido aqui. Você sabia que da diretoria até a pessoa que faz a coleta do lixo, todo mundo conhece o seu pai? Aí eu falei, meu Deus, que tremendo. Muitas vezes nós nos acovardamos, sabe, de falar de Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso. E aí, já perto de meu pai falecer, cada vez que eu ia, eu saía mais impactado. Eu falava assim, meu Deus, eu vim aqui para cuidar do meu pai, quem está sendo trabalhado sou eu. E aí meu pai falou assim um dia para mim, foi um dia que ele começou a ter visões no hospital. E ele falava assim, Fábio, hoje eu tive uma visão. E Deus falou comigo.
Ele veio aqui e falou comigo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ele falou assim, não só ele, mas via anjos também. Aí eu atônito com aquilo tudo, falava, e o que aconteceu? E ele falou assim, olha, Fábio, eles disseram que eu vou partir. Mas eu fiz só um pedido. Eu falei assim, é mesmo? E o que o senhor pediu? Aí ele falou assim, eu falei para ele que eu ainda não falei para tantas pessoas de Jesus como eu queria falar. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu preciso me converter mesmo. Falei, Senhor, eu preciso me converter. Ele ali nos últimos momentos, ele falou, pai, deixa que eu fique aqui mais um pouquinho, porque ainda tem muitas pessoas que eu quero falar de Jesus. Querido, não questione o propósito de Deus na tua vida. Entenda, procure entender que se Deus está permitindo que está acontecendo algumas coisas na tua vida, é porque Ele tem algo maior, Ele tem uma experiência, Ele tem uma unção para derramar sobre a tua vida. Muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós nos colocamos na situação, falamos, Senhor, mas eu não estou entendendo. Dói, querido, muitas vezes dói mesmo, mas sabe o que é isso? Deus está forjando o teu caráter. Deus está forjando um caráter mais forte, porque Ele sabe aonde Ele vai te usar. E para isso é necessário que você passe por essa situação. Mas para isso é necessário que você entenda. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. O Senhor, Ele é um Deus de maravilhas. E uma das últimas coisas que aconteceram na vida de Jó foi que ele perdeu a saúde. Ali Deus permitiu que o Senhor tocasse no seu corpo com enfermidades terríveis. Com enfermidades terríveis. E ali, quando você medita ali no próprio capítulo 1, versículo 20, diz que quando sobreveio todas essas coisas sobre a vida de Jó, ele rasgou as suas vestes, se inclinou e adorou. É isso que tem que impactar, querido. Independente da situação que você esteja passando, esteja aos pés do Senhor, porque é só Ele que pode mudar o teu cativeiro. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Não importa o que o inimigo tem feito, não importa a notícia que tem chegado na tua casa, se você se manter fiel, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te dar a vitória, porque Ele tem promessa sobre a tua vida. Jó, querido, em meio a essas tribulações, e até a sua própria esposa, quando ele estava nessa situação, ela chega diante dele e diz, como tu consegue manter firme a tua integridade a Deus? Como? Se está te sobrevindo todas essas coisas. E Jó vira para ela, e Jó, ele fala uma frase de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus é desse jeito. Jó vira para ela e fala assim, tu falas como uma louca mulher. Pode receber o bem de Deus e não quer receber o mal? Se o Senhor me deu, Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Pode sobrevir tempestade, pode sobrevir situação ruim, é questão financeira, são as contas que estão batendo, são causas que vêm que você acha que não tem solução. Querido, Deus é o Deus do impossível. Se Ele permitiu que aconteça isso sobre a tua vida, é porque Ele vai te capacitar, é porque Ele está forjando um caráter sobre a tua vida. O que você tem que entender e aprender é que mesmo diante da situação ruim, você tem que reter aquilo que o Senhor, o aprendizado que Deus está te dando, e aplicar na tua vida e ensinar isso para as pessoas. E depois disso, querido, uma outra coisa bem importante que aconteceu na vida de Jó, e é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Apareceu amigos, foram amigos que aparentemente foram lá para confortar a Jó. Chegaram ali para falar, Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio eles chegam só para, não, vamos lá, porque Jó está passando por essa situação, nós precisamos ajudar o nosso amigo. E aí foram ali, começaram a falar, só que
logo depois, eles começaram a demonstrar, a culpar a Jó, a colocar Jó numa situação ali onde Jó fosse blasfemar. Eles começaram a falar ali de coisas, um querendo demonstrar experiência, o outro querendo demonstrar vaidade, o outro queria demonstrar um certo legalismo, e ali chegaram diante de Jó, na intenção que era de ajudar, e começaram ali a falar tantas coisas de Jó. Eles acusavam a Jó, mas eles não entendiam que o que Jó estava vivendo era espiritual. Existem coisas que acontecem no mundo espiritual que não é para eu e não é para você compreender. O que nós temos que fazer é adorar, porque o Senhor vai dar a vitória. E isso que estava acontecendo ali. Eles não entendiam. E eles começavam a falar: olha, Jó, deve ser pecado isso aí na tua vida. Toma cuidado. E assim acontece. Quantas vezes não chegam pessoas que se dizem nossos amigos quando nós temos alguma coisa para oferecer? Meu irmão, nessa noite, tome cuidado. Tome cuidado com quem você vai falar do seu problema. Sabe por quê, querido? Só um pode resolver o teu problema. Antes de você sair falando, se ajoelhe, entregue nas mãos do Senhor, porque é Ele quem vai te dar a vitória, é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai derramar uma unção sobre a tua vida para que você possa suportar. Então não adianta, querido, não adianta. E ali depois chega Eliú, um amigo que começa a demonstrar a Jó a misericórdia. E ali a palavra de Deus diz que Jó, a palavra que Eliú trouxe a Jó, entra no coração de Jó como se fosse um bálsamo. Então, querido, o que eu quero dizer nessa noite para você: procure pessoas que possam acrescentar na tua vida espiritual. Não adianta você querer andar com pessoas que não vão te acrescentar em nada. Procure estar perto de pessoas que vão te fazer crescer. Existem pessoas que ficam próximas de você como sanguessuga. Procure andar com pessoas que vão te fazer crescer. Pessoas que vão olhar para a situação que você está e vão falar: olha, Deus vai te dar a vitória. Olha, Deus é contigo. Olha, Deus está contigo no meio dessa tempestade. Porque tem pessoas que estão próximas de nós, às vezes, que dizem: é assim, a coisa está muito ruim mesmo, é melhor você se conformar com isso. A notícia do momento é que a crise chegou, uma crise financeira. Querido, mas para aquele que crê em Deus não tem crise. Não existe crise que Deus não possa reverter. Não existe situação que o Senhor não possa reverter. E depois que Eliú fala com Jó, do capítulo 38 ao capítulo 42, Deus entra ali e dá uma lição a Jó. Lendo os primeiros versículos, que diz assim, capítulo 38, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó por meio de uma tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens, pois vou te fazer perguntas e você me responderá. E aí o Senhor pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces sobre a terra? Responde, se é que você sabe tanto. Querido, nem eu nem você não sabemos nada, nós não entendemos nada. Sabe por quê? O Senhor sabe de todas as coisas. Não tente entender os planos de Deus, apenas adore. Apenas entenda que Deus tem um plano, e se Ele permitiu que essa situação chegue até a sua casa, é porque Ele tem uma vitória sobre a tua vida, mas para isso você precisa permanecer. Precisa permanecer fiel. No capítulo 42, um pouco antes de Jó orar pelos seus amigos, e aqui eu entro na mensagem. Amém.
um pouco antes de Jó orar pelos seus amigos, ele reconhece. O primeiro passo que Jó teve foi de, depois dessa escola, do capítulo 38 até o 42, de Deus se mostrar para ele quem ele é. Jó reconhece e fala assim: Senhor, eu não sei de nada. É o Senhor que sabe de todas as coisas. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Jó para de se justificar. Porque enquanto os amigos dele estavam ali falando: olha, Jó, deve ser pecado, deve ser isso, deve ser aquilo, Jó estava tentando se justificar. Querido, quem justifica o servo do Senhor é Ele mesmo. É o próprio Deus. Não tente ficar se justificando, querido. Se você está no centro da vontade de Deus, apenas creia. Apenas creia. E no versículo 10, a palavra de Deus diz que o Senhor muda o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó ali, ele entende que pessoas são mais importantes do que coisas. Porque quando Deus manda que os amigos de Jó vá até ele, Deus fala: leve um sacrifício, porque vocês falaram do que vocês não sabiam. E agora, Jó vai orar pela vida de vocês, e eu vou aceitar a oração de Jó. Foi isso que Deus falou. Sabe por quê? Porque eles falaram do que não sabiam. Era espiritual que Jó estava vivendo. Então, vai ter muita gente falando do que você está passando. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa. A praga não vai chegar na sua casa. Não importa, porque é o Senhor é que vai te justificar. Não fique procurando justificativa, porque o que Deus faz é sobrenatural. Não se explica naturalmente. O que Deus faz não se explica naturalmente. É sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus não se explica, se acredita, se crê. Jó, um dos pontos muito importantes, isso é encontrado no capítulo 1 ainda, no versículo 5. É uma das coisas que nós muitas vezes esquecemos. Sabe o que Jó fazia? Jó, ele sacrificava. Jó adorava. Jó não parava. Aqui a Bíblia relata que Jó se levantava de madrugada. E ele ainda oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Ele nem sabia se seus filhos tinham pecado ou não, mas ele pensava: olha, pode ser que meus filhos no coração tenham blasfemado, e já sacrificava ao Senhor. Sabe o que é isso? Jó era entregue. Jó se entregava à adoração. E quando nós nos entregamos, meu irmão, não importa a situação que sobrevenha, se você se dobrar e adorar o Senhor, Deus vai mover o céu. Deus vai mover o céu e Ele vai te dar a vitória. Jó, ele adorou quando perdeu. Você faz a sua escolha hoje. Ou você adora ou você não adora. Agora, se você adorar, Deus vai vir sobre a sua vida de uma maneira que você nunca viu. Você vai poder contemplar o que Deus tem para a tua vida. Mas para isso você tem que se desprender. Muitas vezes nós temos que desprender do nosso eu. Muitas vezes você tem que descer um pouquinho. Tem que reconhecer. São coisas que muitas vezes nós não queremos. Ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vão me ver. Vão ver que aconteceu isso. E é necessário. E a primeira coisa que aconteceu, quando aconteceu tudo isso na vida de Jó, ele se prostrou e adorou. Jó sabia em quem ele cria. E uma das coisas que nós temos que fazer está em Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Sabe o que vai fazer a diferença? Quando a notícia é ruim, quando o problema chegar na tua casa, é como você vai se portar diante do problema. Se você se mostrar frouxo,
tua fé será pequena. Querido, é hora de nós nos levantarmos como igreja. É hora de você orar, se dobrar diante do Senhor e se revestir da armadura dele. Sabe por quê, querido? Já estou finalizando. Aqui eu me lembro de Davi. Chegou um momento que Davi ia enfrentar Golias. Era um gigante que estava aterrorizando o povo de Israel. Davi não podia com ele aos olhos humanos. Quem olhava falava, aí vai ser esmagado. Não dá para ele. Só que Davi sabia quem estava com ele. Isso faz a diferença. Quando você começa a olhar para o problema, você passa a tirar os olhos do Senhor. Quando você olha para o Senhor, o problema fica pequeno. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. E ali, Davi chega e fala, eu vou lutar contra esse filisteu. E aí Saul chega, olha Davi, toma minha armadura. Toma minha armadura porque você não vai conseguir. Davi coloca aquela armadura grande. Não dava nele, era maior do que ele. Davi mal consegue andar. Sabe por que Davi não consegue andar? Porque a armadura não era dele. A armadura não era dele. Não fique esperando. Ah, Senhor, quando eu for isso, quando eu for aquilo. Davi usou uma pedra. Use aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você tem uma espada nas suas mãos. Sabe o que falta? Você praticar. E Davi, ali, ele vai enfrentar. E sabe o que eu queria dizer, querido? O que Deus dá para você é individual. Deus tem uma armadura específica para você. Não adianta você querer usar a armadura de outra pessoa que não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o que Deus dá é individual. Mas sabe o que está faltando nesses dias de hoje? O que está faltando é pagar um preço. O que está faltando é pagar um preço. Não querem mais pagar um preço. É mais fácil eu usar aquilo ali, daquela pessoa ali, ó. É mais fácil. Preciso pagar um preço, é mais fácil eu usar. É mais fácil eu falar o que já falaram. É mais fácil eu usar o que não é meu. É mais fácil. Só que Deus tem uma armadura para você. O que Deus dá, querido, é individual. Sabe o que acontece, querido? A unção não se compra na prateleira. Ela vem de Deus. E se você não pedir para Deus, Ele não vai derramar sobre a sua vida. Não adianta você querer usar a unção que não é sua. Deus tem uma unção para derramar sobre a sua vida. Mas às vezes nós nos preocupamos muito com o vizinho. E aí não adianta. Se coloque de pé, querido. Em nome de Jesus. O que fez a diferença na vida de Jó foi que Jó, ele tinha personalidade. Jó tinha identidade. Jó não era influenciado. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, ele tinha estrutura. A estrutura de Jó foi formada na dor. Muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Muitas vezes você olha e fala, Senhor, eu não vou conseguir sair daqui. Mas entenda que Deus está formando uma estrutura. Uma estrutura. Sabe por quê? Porque quando você tenta construir sobre alguma coisa que não tem uma estrutura forte, cai. E é isso que acontece, querido. Quando você usa a armadura que não é sua, você cai.
Porque você tem que usar aquilo que Deus te deu. Tem muitas pessoas que muitas vezes não sabem nem para que foi chamado e acabam perdendo tempo. Não perca tempo na casa do Senhor. Entre na casa do Senhor com propósito. Entre na casa do Senhor com propósito. Uma outra coisa que Jó tinha era raiz. As raízes de Jó estavam em Deus. Quando nós não temos as nossas raízes em Deus, quando o vento vem, a sua árvore vai embora. Mas quando tem raiz, ela fica plantada. Ela pode dobrar para um lado, ela pode dobrar para o outro, mas ela não sai do lugar. Porque ela está plantada. Ela não sai do lugar. Jó sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era o único que podia socorrer. E aí, Jó no capítulo 19, versículo 25 diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Não importa, querido, não importa a situação que você está vivendo, mas Deus está derramando uma unção sobre a tua vida para que você possa suportar. Deus está forjando um caráter e para isso você precisa ser forte. Não pode se dobrar diante das situações que chegam sobre a tua vida. Porque você sabe que existe um Deus que Ele é maior do que todos os seus problemas e todas as suas dúvidas, todas as suas situações. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem impossível que Deus não possa resolver. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de renúncia. Vida uma vida de busca. Quando você viver uma vida dessa forma, Deus vai mudar o teu cativeiro. Mas para isso você precisa entender, querido, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, porque o Senhor é fiel e Ele tem uma obra na tua vida. Quantos creem nisso? Aleluia, Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida, mas para que isso aconteça, creia e Deus vai te dar a vitória. Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.